Meninas, para quem está vindo aqui pela primeira vez, vocês são muito bem-vindas aqui no na nossa salinha de Zoom, onde a gente estuda a Bíblia todas as terças-feiras, né? A maioria das terças-feiras, com alguns intervalos. E a gente está numa série agora falando sobre o caos, que é a reapresentação das palestras que foram dadas no Congresso das Mulheres, Ordem no Caos. A gente começou falando sobre ordem na nossa vida conjugal, com a Thaís e a Carla. A gente falou sobre ordem na nossa vida espiritual, certo? Que foi na semana do dia 25, semana passada. Hoje nós vamos falar sobre ordem na nossa saúde emocional, na nossa saúde mental. Vai ter ainda maternidade, relacionamento e finanças, né? A agenda está lá no Instagram das mulheres, bem como no grupo de WhatsApp, esses que a gente faz parte, ok? Estou aqui para falar com vocês um pouquinho a respeito de saúde mental. E é gostoso falar sobre isso com vocês, porque o momento é bastante oportuno, né? Não só pelos últimos minutos ou dias, né, horas atrás de tudo que a gente está vivendo no nosso país, bem como os últimos anos, onde a gente viveu uma pandemia, onde a gente viveu uma guerra, onde a gente está vivendo assim, eita, tais de bicho. E aí, às vezes, a gente fica olhando e fala, gente, como está difícil manter a sanidade, né? Como está difícil a gente ter equilíbrio nesse mundo. Então, com tudo que a gente está vendo, falar sobre saúde mental é bastante relevante, tá? E eu não sei se isso passa pela cabeça de vocês, mas muitas das mulheres pensam assim, né? Viver o cristianismo, ser uma pessoa cristã, não combina com caos mental. Se eu sou cristã, eu não posso ter a minha mente, na minha cabeça, qualquer dificuldade emocional, qualquer dificuldade psicológica. Parece que é incompatível com o cristianismo. Cuidado, isso é mentira. Tem muitas coisas que são incompatíveis com o cristianismo, mas definitivamente qualquer problema emocional não é incompatível com o cristianismo, tá? Às vezes as pessoas querem negar isso e negar isso ou ignorar isso, muitas vezes é perigoso, tá? Eu trabalho há mais de 18 anos com mulher. Eu vivo o dia a dia do universo feminino. Eu trabalho no Ministério de Mulheres da Ibaviva. Sou cristã, sou esposa de pastor, sou líder do ministério. E depois de muito tempo trabalhando com umas mulheres, eu senti necessidade de cursar psicologia, porque eu percebi que nem tudo é espiritual. Nem tudo que a pessoa está passando tem a ver com a área espiritual dela. E eu comecei a estudar psicologia por causa disso. Todas as nossas dificuldades, inclusive as mentais, as psicológicas, as emocionais, devem ser enfrentadas com as armas espirituais, com oração, com leitura da palavra, com tudo que envolve as armas, né? O escudo da fé e todas as coisas que a gente sabe muito bem que são importantes para a gente viver a nossa vida. Mas, em alguns casos, não é apenas as armas espirituais. A gente precisa aprender a lidar com a nossa mente. E é por isso que a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto, tá? A grande maioria dos problemas a gente resolve absolutamente e definitivamente na esfera espiritual. Alguns problemas mais específicos, a gente vai resolver isso de outra forma, tá? Quando a gente fala de saúde mental, eu não sei se com você é assim, mas na cabeça das pessoas, quando a gente fala de saúde mental, vem na cabeça o quê? Doença mental. Parece que eu sou doente mental. Se a gente tem algum problema, eu sou doente mental. Então a gente pensa, não, eu não sou doente mental, eu não tenho falta de saúde mental. Então, como eu não tenho problema mental, eu não preciso me preocupar com a minha mente ou com a minha saúde emocional e psicológica. Antigamente, a gente tinha até preconceito com isso, porque qualquer pessoa que ia para o psicólogo era o quê? Louco. Né? A pessoa que foi olhar a saúde mental é louco. Eu não sou louco, não preciso. É um preconceito, é uma coisa que é fato, porque antigamente era manicômio, era hospício, era muito partido para esse lado, né? De que a pessoa que procura uma ajuda na área mental é uma pessoa que é meio louca. Se bem que todos nós somos um pouco, mas eu não vou falar sobre isso. Mas pensar
pensar sobre isso dessa forma está fora da realidade. Hoje em dia se fala muito sobre saúde mental, se fala muito sobre as dificuldades emocionais que a gente tem vivido, tá? E, infelizmente, a gente tem vivido dois extremos no que se diz respeito à saúde mental. Eu quero falar para vocês que antes de entrar nos versículos e na palavra, eu vou dar um panorama um pouquinho sobre saúde mental, sobre do que a gente está falando, que tipo de problema a gente está falando, tá? Existem dois extremos atuando no que diz respeito à saúde mental. Primeiro, tudo é frescura. Segundo, tudo é transtorno. Então, a pessoa, sei lá, chora, tá com depressão, a pessoa tem um chilique, é bipolar, já começa a taxar como algum transtorno mental, porque a pessoa saiu um pouquinho do prumo. Ou então, a pessoa necessariamente está doente, e a pessoa que está perto dela, ou até ela mesma fala, isso é frescura, isso é bobagem. Qualquer extremo não é inteligente. Falta de conhecimento ou falta de sabedoria em lidar com essas coisas faz com que as pessoas escolham caminhos errados, porque elas podem negligenciar um problema que necessariamente precisa ser acompanhado, ou então medicar e tratar como transtorno alguma coisa que é normal. Então, a gente tem que ter muito cuidado. O que é transtorno? O que é normal? Então, a gente precisa entender. Eu fiz uma aula sobre o que é patológico. O que a gente pode considerar patológico? Patológico é aquilo que não é normal. O que é adoecido? Né? O que é fora do normal? A gente tem uma documentação, né? Um caderno, uma apostila chamada CID, não sei se você já ouviu falar, Código Internacional de Doenças, né? Muitos dos transtornos que a gente vive, ansiedade, depressão, estresse, burnout, a gente vai falar sobre alguns aqui, todos eles têm um CID, tem um código de doença, certo? Então, às vezes, a gente pensa assim, se tem um CID para isso, é uma doença, então se eu sou ansioso, eu sou doente. E é interessante porque nesse estudo que eu fiz, uma repórter, o CID acho que agora está no 2014 ou 2017, eles vão se renovando, né? Quando saiu o CID novo, a repórter foi fazer uma reportagem sobre o CID e o título da reportagem era Acordei doente mental. Por quê? Porque a pessoa olha a descrição que o CID dá para o ansioso e diz assim, nossa, eu tenho isso. Eu tenho essa doença, eu sou ansiosa, eu tenho esse problema. E aí ela começa a se taxar como patológico, o que eu sinto não está normal, o que eu sinto é doença. Mas, Dani, como é que eu sei se é ou se não é? A gente diz que a gente tem que tratar como alguma coisa fora do normal, qualquer ação, pensamento, atitude, vivência que você traz, que você pratica, que traz prejuízo à sua vida ou prejuízo à vida dos outros. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito, sei lá, amedrontada, medrosa. Porque eu sou medrosa, eu não saio de casa, eu não pego um ônibus, eu não, sei lá, eu não converso com as pessoas, todo mundo para mim é ladrão, estuprador, né, perigoso, eu não converso, eu não saio, eu não durmo em casa, eu não apago a luz. Isso traz um transtorno para a tua vida. Então, esse seu medo já é considerado patológico. Agora, eu sou uma pessoa amedrontada, eu tomo meus cuidados, mas eu vivo minha vida normalmente. Ok, você é uma pessoa amedrontada, mas você não é uma pessoa que traz prejuízo à sua vida ou à vida do outro com algumas dos seus desconfortos ou das suas questões emocionais. Então, tem que ter um prejuízo social, um prejuízo físico, um prejuízo financeiro. Eu gosto de comprar. Eu tenho um problema, eu tenho um transtorno ali de compulsão por compras. Espera aí, eu também gosto de comprar. Quando é que isso é patológico? Quando tem um prejuízo financeiro, eu compro com dinheiro que eu não tenho, eu me endivido, né? Eu compro coisas que eu não preciso, milhares de coisas, eu acumulo coisas, eu não uso as coisas que eu compro. Percebe? Um prejuízo espiritual, um prejuízo mental, um prejuízo ocupacional. Então, se qualquer uma das coisas emocionais traz prejuízo nessa área, a gente está falando de alguma coisa que é patológica, ok? E falando especificamente em saúde mental, eu quero trazer dois exemplos para vocês. A pandemia do coronavírus, tudo que a gente está vivendo aí há mais de 2 anos, né? E com altos e baixos, né? De repente melhorou e de repente volta tudo de novo. Quarentena, isolamento, perdas de todas as formas, ansiedade, insegurança, medo, pânico.
Algumas pessoas que já tinham alguma instabilidade emocional ou psicológica, os quadros foram agravados. As pessoas que sofriam de toque, por exemplo, pessoas que têm mania de limpeza, medo de germes, essas coisas, essas pessoas sofreram muito na pandemia. Pessoas que tinham um pouco de medo da morte ou ansiedade em relação a isso, com a pandemia, isso piorou muito. Então, as pessoas que já tinham instabilidade, o quadro foi agravado, e algumas que não apresentavam qualquer sintoma ou alguma dificuldade emocional passaram a sofrer. Então, é alguma coisa que é importante a gente verificar. Outro exemplo, não sei quem conhece essa ginasta, é a ginasta americana Simone Biles. Em julho do ano passado, nas Olimpíadas do Japão, essa atleta, ela era favorita à medalha nesse esporte dela, da ginástica, e ela trabalhou a vida inteira para o momento olímpico. São 4 anos, a vida inteira trabalhando, e 4 anos esperando o momento da Olimpíada. E ela abandonou a competição nas vésperas de apresentar a série dela, alegando problemas emocionais. Foi o mais comentado do mundo, o pessoal pirou, falou, como assim? Se ela tivesse dito que ela quebrou uma perna, sabe? Tipo, teve uma contusão, torceu o quadril, alguma coisa, as pessoas talvez aceitariam com mais facilidade. Mas ela estava em perfeitas condições físicas. Como é que ela poderia abandonar o sonho de qualquer atleta olímpico, que é competir nas Olimpíadas, ainda mais sendo favorita por problemas mentais? Chocou, porque o pessoal falava, não é possível essa menina abandonar tudo por causa de problemas mentais. Não devia chocar, gente, porque isso tem se tornado muito comum. As pessoas têm adoecido muito mais mentalmente do que fisicamente. Muitas pessoas estão muito bem fisicamente porque acabam cuidando da sua saúde física e negligenciando a saúde mental. E aí elas acabam adoecendo porque elas acham que é besteira, que eu não preciso, que eu aguento, que eu sou forte, assim por diante. Então, é um assunto importante, tá? É mais atual e mais perto de nós do que a gente pode imaginar. A gente é um ser integral. A gente viu isso no Outubro Rosa agora, né? Corpo, alma e espírito. Corpo, mente e espírito. Então, ser saudável tem a ver com cuidar dessas 3 esferas da vida. E hoje, especificamente, falando sobre saúde mental. O que é saúde mental? Então, você fala assim, Dani, quando a gente fala de saúde mental, nós estamos falando do quê? A OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, isso é mundo, define que a saúde mental é um estado de bem-estar em que o indivíduo percebe as suas próprias habilidades, pode lidar com as tensões normais da vida, pode trabalhar de forma produtiva e frutífera e é capaz de dar uma contribuição para a sua comunidade. Então, ter saúde mental é ter um bem-estar físico, mental e social. Então, pensando nesse conceito que está aqui, é um estado de bem-estar, onde a pessoa percebe as suas habilidades, lida com as tensões normais da vida, trabalha e contribui para a sociedade. Você pode dizer que você está vivendo um completo estado de bem-estar? Que você tem saúde mental? Que você goza de plena saúde mental? Porque todos os dias as pessoas vivenciam uma série de emoções. Quais são as emoções, sentimentos? Tristeza, raiva, frustração, ansiedade, medo, alegria, amor, compaixão. E ter saúde mental, ser uma pessoa saudável mentalmente, é conseguir lidar tanto com os sentimentos positivos que a gente tem, quanto com os negativos. Então, pessoas que são mentalmente saudáveis, elas enfrentam os desafios que a gente tem no dia a dia com equilíbrio, elas não se desequilibram com facilidade, procuram ajuda quando encontram dificuldade. Existem conflitos, existem perturbações, existem traumas, existem transições importantes nos diferentes ciclos da vida, e essas são algumas dificuldades que todos nós passamos. Se você não passa por nenhuma dessas dificuldades, nenhum conflito, nenhum trauma, nenhum ciclo diferente na sua vida, então você não está vivendo, gente. Você, né, morreu, né? Então, se você está vivo, você tem alguns desafios diários. Como você enfrenta isso?
Então, resumindo, ter saúde mental tem a ver com lidar com essas exigências. E a vida é exigente. Algumas fases ela é mais exigente, outras ela é menos exigente. O início da maternidade, casamento, um estresse como a gente viveu das últimas eleições, né? Uma pandemia do coronavírus, com certeza são fases que foram bastante exigentes da nossa saúde mental, de a gente procurar manter o equilíbrio. E teve muita gente que se desequilibrou. Para algumas pessoas, as exigências são maiores, para outras menores. Tem gente que a gente olha e fala, meu Deus, tudo acontece com essa pessoa, coitado. E a vida, às vezes, ela faz disso, mais para umas e menos para as outras, mas ela sempre traz exigências para todos nós, tá? E falando em cuidado com a saúde mental, assim que a gente entra na faculdade, a gente aprende uma coisa muito interessante, tá? Existem 3 tipos de modelo para atuar no que diz respeito à saúde mental, no que diz respeito a pessoas que a profissionais que atuam na área da saúde. E a área da saúde é médico, é fisioterapeuta, é nutricionista, é psicólogo, é pessoal da educação física, qualquer coisa que fale sobre saúde, tá? Existem 3 modos de você atuar na saúde mental. O primeiro modelo é o remediativo. Esse modelo é o mais tradicional, o mais antigo, certo? Ele foi usado durante muito tempo, era um modelo, ele é até usado até hoje, é um modelo que a gente chama de curativo. O que é isso? A pessoa vai no médico quando ela está doente. Chega lá no doutor e fala, doutor, estou doente. Com febre, estou com isso, estou com aquilo. E sempre foi assim o modelo. Você só procurava o médico quando você estava doente. O que eles descobriram? Muito caro isso. Gente, cuidar das pessoas assim dá muito trabalho, porque é remédio, é internação, é prejuízo de tempo, de atestado médico, a pessoa fica afastada, é custoso, não vale a pena. A pessoa, isso aí pode ser evitado. Aí, depois de um tempo, eles fizeram um estudo e aí começou um novo modelo, que foi o modelo preventivo. Já ouviram falar? Vamos prevenir. Melhor prevenir do que remediar. Tem até o ditado, né? Porque eles entenderam que prevenir a doença é mais barato e melhor, até melhor para a pessoa. Começou a campanha anti-AIDS, campanha contra a gravidez precoce, campanha contra o tabagismo, né? A gente fica mais organizado. Hoje em dia a gente está bem mais organizado nesse negócio de campanha. Campanha do Outubro Rosa, que fala do câncer de mama, campanha do Novembro Azul, que fala do câncer de próstata. Elas eram sempre bastante ligadas à área da saúde física. Hoje em dia, elas também estão fazendo campanhas para a saúde mental. Setembro Amarelo, na prevenção do suicídio, Janeiro Branco, que é o mês da saúde mental, do cuidado com a saúde mental. Então, eles perceberam que esse modelo evitava muitos males, na verdade, e ajudava as pessoas nesse sentido, de prevenir as doenças, até as mentais. E para mim já estava bom. Falei, olha, demoraram para pensar numa coisa muito mais né, viável, útil e assim por diante. Mas eles foram além e eles fizeram um novo modelo, que é um dos que mais está sendo usado agora, que é o modelo de promoção de saúde. Você vai ao médico para saber como é que você pode ser mais saudável ainda do que você é. Como é que você pode blindar seu corpo, sua mente e outras coisas que promovem saúde. Como é que você pode se alimentar melhor para ter vida mais longa? Como é que você pode... Exercícios físicos você pode praticar para te ajudar? E que tipo de exercício mental você pode fazer para ser cada vez mais saudável? É sobre isso que a gente vai falar. Então, o modelo remediativo, eu estou doente. O preventivo, eu quero evitar a doença. E a promoção, eu quero ser mais saudável do que eu ainda sou. Se você está passando por algum desconforto emocional, agora falando de saúde mental, que é o nosso assunto aqui, tá? Eu estou passando por um desconforto. Eu estou hoje tendo prejuízo social, prejuízo no meu relacionamento, prejuízo no meu emprego, sabe? Eu comigo mesmo, financeiro, qualquer esse tipo de coisa, você já possui sintomas nesse sentido, a gente vai falar um pouco sobre isso, aí você precisa de uma ajuda específica, você precisa de um profissional para te ajudar. Mas, se você não tem nenhum desconforto acima da média que te traga algum prejuízo, esses outros 2 modelos, o preventivo e o de promoção, também exigem ação. Entender, ler, estudar sobre o assunto, tomar atitudes que te beneficiem,
né? A gente vai falar sobre exercícios para limpar a mente e pensar melhor, trazer, de alguma forma, saúde mental para você, certo? A saúde é um estado de equilíbrio que proporciona bem-estar. Uma pessoa saudável sente-se bem consigo, ela tá em paz consigo mesma, ela está em paz com o outro, certo? Não estamos falando de ser um Bob Esponja, calça quadrada, porque quem assiste o Bob Esponja, ele ri de tudo, ele acha tudo lindo. É saber os momentos, conseguir entender, hoje eu não estou bem, hoje eu estou triste porque aconteceu uma coisa muito triste, não porque eu sou depressiva, eu estou passando por uma fase difícil, mas ok, ela sabe lidar com isso. E tem crescido muito o número de pessoas que têm problemas com saúde mental. Quais são os problemas que a gente tem visto hoje bastante nos consultórios? Depressão, ansiedade, fobias, pânico, estresse continuado, burnout, transtorno alimentar, dependência de álcool, dependência de remédios, além de outros transtornos como borderline, bipolaridade, toque, esquizofrenia e tantos outros, certo? Então, não é brincadeira. A gente não está falando de uma coisa que é frescura. As pessoas estão sofrendo mesmo mentalmente, certo? Então, vamos entender agora um pouquinho o que a palavra de Deus diz sobre o assunto. Essa não é uma palestra sobre psicologia, embora a psicologia seja a ciência que cuida da mente, nós temos uma arma diferenciada. Eu falo para os meus pacientes no consultório, os meus pacientes que têm o Espírito Santo de Deus e que têm a palavra de Deus, eles têm uma ferramenta a mais, assim, muito melhor. Eles têm um poder habitando neles que ajuda, assim, infinitamente mais do que qualquer coisa que a gente possa falar dentro do consultório. Então, é um diferencial muito grande e é uma ferramenta que a gente vai ter que aprender a usar, e é essa ferramenta que eu vou dar aqui para vocês hoje, tá? A gente, antes dessas palestras aqui, antes do congresso Ordem no Caos, as meninas falaram, a Stephanie, a Nina e a Lari Sawaia falaram sobre um estudo da mente, pensando com a mente de Cristo. Não sei quantas de vocês assistiu. Então, a gente tem falado bastante sobre isso, sobre a importância de levar cativo o nosso pensamento, sobre a importância de passar os nossos pensamentos num filtro e sobre buscar modificar os nossos pensamentos. Foram alguns dos versículos que elas citaram, né, ao longo das pregações, né, e dos estudos, e eu vou me basear nesse caminho aí, trabalhar esses versículos, ok? Antes, eu quero trazer para vocês aqui, de forma bem simples, tá? Um dos princípios da psicologia, mais especificamente da linha da cognitivo-comportamental, a TCC, que fala sobre pensamentos e comportamento, tá? Essa aí como é que a gente fala, meu Deus do céu? O gráfico do caminho que a TCC entende como os nossos pensamentos, tá? A pessoa chega à conclusão de que ela está ruim porque ela está tendo alguns sintomas emocionais, alguns sintomas comportamentais ou até fisiológicos. Eu tenho tido insônia, eu tenho tido taquicardia, eu tenho chorado muito, eu tenho me sentido muito ansiosa, muito amedrontada, eu estou com raiva, eu explodo com qualquer coisa. Isso tudo é reação, isso tudo é sintoma. Então, quando a pessoa fala isso no consultório, é como se a pessoa chegasse no médico e falasse: eu estou com febre. O médico não vai falar para você: eu vou curar a tua febre. Ele vai falar: então vamos entender o que está acontecendo, porque febre é reação. Febre é um grito de que alguma coisa está errada no teu corpo. Todas essas reações emocionais, comportamentais, eu tenho gritado muito, é tudo febre, é tudo sintoma. Aí então a gente vai perguntar, pulando essa parte dos pensamentos, dizer em que situação você tem gritado muito, certo? Eu tenho gritado muito toda vez que meus filhos me desobedecem. Eu grito toda vez que eu estou cansada. Aí ela fala: toda vez que eu fico cansada, eu grito. Toda vez que meus filhos me desobedecem, eu dou chilique. E assim a gente entende em que situação a reação acontece. Aí o psicólogo vira e fala assim: então tá bom, então é só o seguinte, não lida mais com teus filhos, deixa eles para lá. Não conversa mais com seu marido, que aí esse sintoma some, certo? Errado. A situação também não muda. As coisas continuam ali. O marido continua na casa, as crianças continuam enlouquecendo as mães. A situação não muda, a reação não muda. Dani, então o que muda? Muda como é que a gente pensa a respeito das coisas. Como é que eu penso a respeito
da situação que eu estou vivendo. Então, quando as crianças me desobedecem, eu grito. Por quê? Porque eu estou cansada, eu estou exausta, essas crianças não me ouvem, elas são mal educadas, eu estou sozinha nessa casa, é tudo eu, etc. Ela traz um pensamento. E esse pensamento, ele pode ser verdadeiro ou não. E a gente tem que entender se esse pensamento é verdadeiro ou não, se ela está realmente cansada ou se não, a gente não está fazendo direito isso, essas crianças estão fazendo coisas de criança normal, ou se elas estão reagindo a alguma coisa que a gente faz. Enfim, é uma análise sobre esse pensamento. Se o pensamento for disfuncional, de tipo, eu não mereço isso, essas crianças são muito desobedientes, etc., a gente se comporta de forma disfuncional. Se o meu pensamento for mais funcional, eu me comporto de maneira mais funcional. Um outro exemplo para ficar mais claro, eu sou uma pessoa muito ciumenta. Ai, Dani, eu sou muito ciumenta, então eu fico insegura, sabe? Eu fico toda hora, eu fico checando as coisas que acontecem, eu fico pensando, eu choro, porque eu acho que eu estou sendo, né, preterida, sei lá, que as minhas amigas não me amam ou que meu marido não gosta mais. E quando é que você sente isso? Ah, ou quando minhas amigas não me chamam para sair, ou quando meu marido pega no celular, eu já sinto assim. Então tá, que você pensa quando o seu marido pega no celular? Ah, que ele está falando com alguém, que ele está olhando alguma coisa, enfim, esse é o pensamento que vem na minha cabeça. Se você pensa alguma coisa que está disfuncional, a sua reação é disfuncional. Agora, quais são as outras explicações que você pode ter para esse pensamento? Se ele for assim, pô, meu marido está trabalhando, não tem motivo para isso, ele sempre foi, a gente sempre se deu super bem, ele é um homem de Deus, ele está tudo certo. Se a gente tem um pensamento funcional, as nossas emoções são funcionais. A gente precisa, as nossas reações são funcionais. A gente precisa entender aonde que está esse pensamento distorcido. Então, toda alteração de humor, toda vez que o meu humor se altera, eu fico mais nervosa, eu fico mais triste, é porque algum pensamento passou na minha cabeça. E aí produz uma emoção e produz um comportamento. Então, a gente precisa entender um pouco mais sobre esses pensamentos que passam na nossa cabeça. E é sobre eles que nós vamos falar hoje, tá? 3 passos para a gente entender um pouquinho como é que funciona o nosso pensamento. Primeiro, eu falei para vocês que o pensamento é automático, ele vem. A gente não escolhe, a gente não tem controle sobre os nossos pensamentos. Ele vem automaticamente. Ele surge sem aviso, ele surge sem a gente querer. Só que o apóstolo Paulo ensina uma coisa para nós. Capítulo 10 de 2 aos Coríntios, Paulo, no versículo 3 ao 5, diz o seguinte: pois, embora vivamos como homens, a gente não luta segundo os padrões humanos. As armas com as quais a gente luta não são humanas. Pelo contrário, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Quer dizer que Paulo diz que a gente pode levar o nosso pensamento cativo. A gente não pode evitar que ele apareça na nossa cabeça, mas a gente pode trabalhar nele, levando ele cativo. Tipo, eu não vou deixar esse pensamento tomar conta, siga caminhos aqui dentro da minha mente, ativa medo, ativa ansiedade, ativa tristeza, ativa outras emoções. Quando um pensamento aparece na minha cabeça e ele causa alguma mudança de humor em mim, eu não posso deixar ele me comandar. Eu preciso trabalhar esse pensamento. Eu preciso entender por que ele está me deixando brava, por que ele está me deixando triste, por que ele está me deixando ansiosa ou com medo. Eu preciso entender qual é, porque se eu consigo entender o porquê que ele está me deixando assim, o que está acontecendo, eu consigo corrigir esse pensamento e jogar fora. Então, eu tenho que pegar esse pensamento e falar, opa, peraí, da onde eu tirei que o meu marido ou minha amiga não me ama? Peraí, por que eu estou falando isso? Por que eu estou pensando isso? Eu pego esse pensamento e trabalho nele. Isso não é brincadeira. Quando a gente deixa os nossos pensamentos soltos na nossa mente, eles são perigosos. Eles levam a gente a viver uma vida tanto espiritual quanto mental bem adoecida. Então, os nossos pensamentos que vêm, eles têm que ser trabalhados, eles não podem ser ignorados, ok? Então, esse primeiro passo é de entender que os pensamentos vêm em determinadas situações, fazem com que meu humor mude
E eu preciso entender o que está acontecendo dentro da minha cabeça. Por que esse pensamento está me deixando tão transtornada assim, certo? Tá bom, Dani, eu pego ele cativo e preciso transformar esse pensamento, certo? E preciso levar ele cativo na minha cabeça. Como é que eu faço isso? Eu preciso pegar esse pensamento e preciso testar ele. O que é que ele está falando? Ele está falando que minha amiga não me ama? Ele está falando que essas crianças não me respeitam? Ele está falando que meu marido não é fiel? O que está falando esse pensamento? Aí a Stephanie bem falou sobre isso, até trouxe um filtro de café para nos ilustrar sobre isso, que o texto de Filipenses também, Paulo mais uma vez falando no capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Vem o pensamento na minha cabeça, ele me altera o humor, ele me deixa nervosa, ele me deixa ansiosa, ele me deixa amedrontada, eu vou testar. Gente, o que está acontecendo? Por que eu estou me sentindo assim? Ah, porque eu acho que minha amiga não me ama. Isso é verdade? Ela não me ama mesmo? Existe alguma evidência que comprove que ela não me ama? Só porque a gente talvez não foi nessa festa, ou só porque o meu marido está no celular, ou só porque essas crianças gritaram hoje? Existe alguma evidência contrária a esse meu pensamento? E quando a gente fala em evidências que testam os pensamentos, não é uma evidência de assim, eu senti. Ai, nossa, eu percebi, sabe? Eu vi no olhar dele que ele estava me preterindo, que ele estava me desrespeitando. Isso não é evidência. A gente fala de evidência que você usa num tribunal. Enquanto não for uma evidência que você pode usar no tribunal, até lá é hipótese. Eu passo muito isso com as pessoas e eu quero ensinar uma coisa para vocês. A diferença entre hipótese e fato e interpretação. Todo pensamento, todo pensamento que passa na tua cabeça, 100% deles tem que ser considerado uma hipótese. Ele não pode ser considerado como verdade até que você comprove que ele é verdade. Até então, tudo que você pensar é hipótese. Por exemplo, essa amiga não gosta de mim. É uma hipótese. Pode ser verdade, mas por enquanto é só uma hipótese. E a gente precisa testar. Aí a gente vai fazer uma investigação. Eu vou dar um exemplo muito interessante que uma vez eu vi, que me ilustrou. Eu falei, nossa, como a gente é maluco de trazer como verdade as primeiras coisas. O que supondo que eu estou conversando com a Lu do Testa aqui, tá? Eu estou batendo um papo com a Lu do Testa, conversando com ela, papapá, de repente a bochecha da Luciana começa a ficar vermelha. E a bochecha dela começa a ficar vermelha, e eu estou ali sentada, e eu estou olhando a bochecha dela vermelha. O que é fato? A bochecha da Luciana está vermelha. Isso é fato. Qualquer pessoa que passa está vendo isso. Isso não tem discussão. Isso é um fato. Quais são as interpretações que eu posso ter para esse fato? Qual é o pensamento que vem na minha cabeça que eu tenho que tratar como hipótese? A Luciana está brava comigo. Gente, a Luciana ficou brava comigo. A bochecha dela ficou vermelha, de tão brava que ela está comigo, certo? Aí eu vejo essa bochecha vermelha, trago para mim que ela ficou brava comigo. É um pensamento que vem na minha cabeça. Se eu trato esse pensamento como hipótese, eu vou testá-la. Mas, normalmente, a gente trata esse pensamento como verdade. A Luciana ficou brava comigo. Só como eu pensei nisso como verdade, eu já olho e falo, aí eu já fico brava. O que eu fiz para a Luciana para ela ficar brava comigo? Eu não fiz nada para ela. Ou então eu já começo a ficar ansiosa. Meu Deus do céu, o que será que eu falei para a Luciana que ela ficou brava comigo? Será que foi isso que eu falei? Ai, gente, aí já começa a ficar ansiosa, já começa a ficar com um sentimento ruim, porque a Luciana ficou vermelha e ela está brava comigo. É uma das interpretações. Certo? Qual pode ser uma outra interpretação? Nossa, a Luciana está com calor. Gente, olha só, a bochecha dela ficou vermelha, ela está com calor. Amiga, você está com calor? Você quer que eu ligue o ventilador para você? Vamos ligar o ar? Você tira essa blusa, tá calor. Não é mais um sentimento de o que eu fiz para ela, por que ela está assim comigo? Ai, meu Deus, já é um sentimento de empatia, de acolhimento, de amizade. Eu vou em direção à Luciana.
O fato é o mesmo, a bochecha dela ficou vermelha, mas o meu primeiro pensamento é que ela ficou com raiva, o segundo pensamento é que ela estava com calor, pode ter um terceiro pensamento de que Luciana está envergonhada, ai que bonitinha, olha lá, ficou sem graça, consegui tirar ela, né, do prumo, olha lá, ficou sem graça, é uma coisa mais divertida, amiga, te deixei envergonhada agora, né, para de besteira, tal, já é um outro tipo de interpretação. Todos esses pensamentos podem passar na nossa cabeça. De acordo com a nossa criação, de acordo com como a gente vê o mundo, de acordo com como a gente se vê, um desses pensamentos vem, entende? Então, na mente da pessoa que é mais desconfiada, mais insegura, já fala, ai, falei alguma coisa errada. Ai, pelo amor de Deus, ela já está brava comigo. E ela toma esse pensamento como verdade. Em vez de pensar, gente, é verdade isso? Isso é verdade? Ela está brava comigo? Não, isso é uma hipótese. Como é que eu posso saber se isso é verdade? Luciana, vem aqui. Aconteceu alguma coisa? Você ficou vermelha? Você está brava? Eu te falei alguma coisa que eu te chateei? Ela pode dizer, não, Dani, não é nada, é calor. Só, resolvi. Não levei, sabe, não fiquei louca com essa situação. Ou ela pode dizer, sim, Dani, eu fiquei muito chateada quando você disse que meu cabelo não ficou bonito. Não, amiga, então me desculpa. Aí eu tenho a oportunidade de conversar com ela e resolver. O que a gente faz? Normalmente a gente não testa nossos pensamentos. A gente traz ele como verdade, sofre, cria, como é que desdobramentos em relação a isso, meu comportamento, meu humor, tudo fica né, abalado por conta desse tipo de pensamento. Então, a gente precisa testar os nossos pensamentos. Nem tudo que a gente pensa é verdade, a nossa mente, a gente se engana muito, porque a gente interpreta o mundo de acordo com as nossas vivências. Quando eu dei essa palestra no Ministério das Mulheres no Caos, Ordem no Caos, eu trouxe um exemplo, até estava a Larissa na sala, na segunda vez que eu dei a palestra, eu trouxe esse exemplo, né? A Larissa é uma pessoa que foi criada por uma mãe bastante amedrontada, né? A Larissa é criada por uma mãe que falava assim, cuidado, olha o homem do saco, não sai aí, não sai sozinha, é perigoso, tal. É uma mãe que é assim, então ela a educação dela foi assim, ela teve alguma experiência, ou ela já foi assaltada, ou ela já foi, né, já assistiu uma cena de assalto, assistiu um filme que marcou ela, que traumatizou ela. Eu sei que quando ela vê um homem, ela já fica assim, meu, perigo, certo? Eu, Daniela, não foi, minha mãe era zen, não estava nem aí para nada, nunca passei por uma experiência assim, não acho o mundo um lugar perigoso, na verdade eu sou aventureira, eu gosto de sair, eu gosto de ver o mundo, para mim está tudo certo. Muito da nossa criação influenciam nos nossos pensamentos automáticos. Então, eu e a Larissa dentro de casa, a gente vai sair para passear. A gente abre a porta, vamos sair para passear? Vamos. A gente abre a porta, tem um homem do outro lado da rua. Eu, Daniela. Boa tarde. Saio. Tem um homem do outro lado da rua, ele pode ser irmão do vizinho, ele pode ser um Uber, ele pode ser né, um passante lá, um passageiro, sei lá, uma pessoa passeando na rua, pode ser qualquer coisa. Na minha cabeça nunca vai vir um pensamento automático de este homem é um estuprador e ele está ali me esperando para me pegar. Na cabeça da minha amiga Larissa, que teve uma outra criação, que teve uma outra vivência, que tem outro temperamento, que tem outras... Ela olha e fala, vou morrer, esse homem está me esperando, tal. A mesma situação, duas mulheres, elas olham para a situação de forma diferente. Na minha cabeça vem um pensamento, na cabeça dela vem outro pensamento. Pega esse pensamento, leva cativo aqueles que te trazem um desconforto. No caso da Larissa, trouxe desconforto, no meu caso, não. Se eu penso que a Luciana está brava comigo, me traz desconforto. Se eu penso que ela está com calor, não. Mas os que trouxerem desconforto, os que te trouxerem algum desconforto, você tem que testar. Peraí, ela está mesmo brava comigo? Peraí, esse homem é mesmo perigoso? Deixa eu ver quais são as evidências de que ele é perigoso ou de que ele está aqui me esperando e etc. Tudo o que for verdadeiro, tudo o que for correto, pense nessas coisas. Traz o pensamento que te perturba cativo, testa esse pensamento, vê do que é verdade ou não, e por último, substitui esse pensamento, certo? O que é substituir o pensamento? É renovar. Pegar uma coisa que é uma hipótese, ou que é distorcida, ou que é disfuncional, renovar, transformar e modificar a nossa mente. O mesmo querido apóstolo Paulo traz mais um texto que fala sobre isso. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita
vontade de Deus. Onde que eu acho que é verdadeiro? Se eu tenho que pensar em tudo que é verdadeiro, se eu tenho que pensar em tudo que é correto, se eu pensar em tudo que é puro, aonde é que está essa verdade? Onde é que eu acho a verdade? O que é a verdade? A palavra de Deus é a verdade. O que está escrito na palavra é verdade. E não tem verdade fora da palavra no que diz respeito a nós, a Deus, ao nosso relacionamento com Deus e a nossa vida. Eis que estou convosco. Ou qualquer coisa de autoestima, né? Você é amada, filha amada. Deus te amou de tal maneira que mandou o filho dele para morrer por você. Então, tipo assim, tudo que a gente pensa que pode ser alguma coisa que nos transtorna, nos deixa chateados ou abalados emocionalmente, a gente combate muito com o que a palavra de Deus fala sobre esse assunto, certo? Transformar pela renovação da mente é buscar ocupar a nossa mente com aquilo que é poderoso, com aquilo que transforma, com aquilo que é verdade, certo? Tudo que está na palavra é perfeito. Nosso Deus não mente. E a gente encontra resposta para qualquer coisa. E aí você pode dizer para mim, Dani, mas e se o que eu estou pensando for verdade? Né? E se o que eu estou pensando não é distorcido? Eu levantei uma hipótese, tipo assim, olha, eu acho que, sei lá, eu fui convidada para dar uma palestra e veio um pensamento automático, eu não vou conseguir dar, eu não sei dar, aí eu que já começo a ficar nervosa, ansiosa, o coração acelera. Aí vamos fazer uma teste. Peraí, mas você não é capaz de dar essa palestra? Vamos ver quais são as evidências de que você não conhece sobre o assunto. Aí a gente vai fazer um teste com a pessoa, ela fala realmente não sabe nada sobre o assunto. E então que você tem razão de estar ansiosa, amedrontada, etc. Beleza, se o seu pensamento é verdadeiro, se ele é lícito, a gente trabalha uma coisa chamada soluções de problemas. Vamos estudar sobre o assunto? Vamos, então, começar a se preparar para dar essa palestra? Ou então vamos olhar e falar que realmente eu não sou a pessoa mais indicada para isso? Vamos declinar do pedido, né, do convite que foi feito? Eu não sei, mas só existem duas opções. Ou o que você está pensando está distorcido e você está sofrendo por isso, ou o que você está pensando está correto e a gente precisa aprender a trabalhar na solução desse problema que tem em você. Por exemplo, quando que você está preocupada com o homem do outro lado da rua e você descobre que ele é realmente um bandido. Você fala, eu não vou sair da rua com esse cara aí, eu descobri que ele é um bandido, eu vou chamar a polícia, eu vou pedir uma escolta, eu vou, sei lá, sair desse bairro, esse bairro está perigoso, é realmente perigoso morar aqui, etc. Mas a gente precisa primeiro tratar verdade como verdade, porque o que é hipótese, a gente não pode sofrer antecipadamente por algo que não é verdadeiro. Se você tiver bastante atenção, gente, presta atenção no que eu vou te falar agora. Se você tiver bastante atenção com esse cuidado que eu falei, de pegar o seu pensamento, que é incômodo, né? Que traz algum incômodo em você, trazer ele cativo, né? Testar esse pensamento e substituir ele por uma coisa mais saudável, você evita muitas, 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 muitas sessões de terapia. Normalmente, a gente nem precisa de terapia quando você consegue fazer a sua mente funcionar de uma forma mais saudável, certo? É um exercício, é uma rotina de higiene mental. É uma coisa que você muda ao longo do tempo, a maneira de pensar, traz à pessoa qualidade de vida, porque os relacionamentos são melhores, porque as coisas, a vida se torna mais fácil quando a pessoa começa a ver as coisas de forma mais saudável. E ela tem saúde. Mas, como eu falei para vocês, existem alguns transtornos que realmente precisam de ajuda. Alguns traumas, algumas coisas que a gente precisa de ajuda psicológica, mas grande parte das nossas lutas mentais a gente resolve com esse caminho que eu coloquei aqui. Traz o pensamento cativo, analisa esse pensamento, passa ele por um filtro da verdade e então substitui esse pensamento por algo muito maior, melhor. Renove a sua mente em Cristo Jesus, transforma a sua mente. Isso transforma as suas emoções, isso transforma o seu comportamento, isso transforma os seus relacionamentos, isso transforma o seu sono, isso transforma a sua vida. Se você tem algum problema emocional, gente, seja depressão, seja ansiedade, seja pânico, seja estresse, tudo isso tem diagnóstico, tudo isso tem tratamento, tudo isso tem cura.
E aqueles tratamentos que são mais complicados, que não têm cura, eles têm controle. Ninguém precisa ser mentalmente adoecido, viver uma vida mentalmente adoecida, trazendo prejuízo, não vivendo plenamente. Se você tem algum transtorno, você tem que procurar sim cuidar disso. As pessoas precisam aprender. Isso é, sabe o quê? É preconceito, às vezes, é um preconceito que a pessoa tem, ou desinformação mesmo, tá? Essa palestra não é para resolver teu problema, é só para conscientizar, tá? Aí, supondo que você ouviu tudo isso e fala assim, olha, eu sou equilibrada, eu consigo, eu não tenho alguma coisa que me traz prejuízo, tal, né? Então, você não está mais, você está naquele item lá como é que chama? De prevenção e promoção de saúde. Então, eu vou passar para vocês algumas dicas para você prevenir a sua saúde mental de adoecer e também para melhorar a sua saúde mental. Porque hoje, no mundo que a gente está vivendo, guerra, país maluco, certo? Pós-pandemia, tantos relacionamentos quebrados, tanto prejuízo, a gente precisa aprender a ter saúde mental. Quais são os fatores que estressam a nossa mente e que muitas vezes prejudicam a nossa saúde mental? O que traz prejuízo à nossa saúde mental? Estresse traz prejuízo à nossa saúde mental, brigas, atrasos, advertências, doenças, incapacidades, limitações. Presta atenção no que eu vou falar. Falta de família, excesso de família, certo? Pouco dinheiro, muito dinheiro. São várias coisas que acabam minando a nossa saúde mental, fazendo com que a gente se desgaste mentalmente, briga, dissensão, né? Coisas que vêm, né, dos relacionamentos, da vida como um todo. Só que se você faz pequenas ações inseridas no cotidiano, ao longo do tempo, elas têm grandes mudanças, um impacto bastante positivo na sua mente. A gente falou no Caos sobre o efeito borboleta. Uma pequena alteração no início do processo faz grandes resultados no final, para o bem e para o mal. Então, pequenas coisas que você colhe negativamente na tua mente, no futuro elas podem trazer prejuízo e ações contrárias no positivo também, certo? Então, eu vou falar aqui para vocês alguns princípios que a gente traz de autocuidado, depois eu vou abrir para perguntas e respostas, tá? A gente fala de autocuidado, a gente fala de nutrição importante, de atividade física, de movimento, não necessariamente crossfit ou academia, mas movimento, atividade física, práticas de mente e corpo, a nossa espiritualidade, nosso relacionamento com Deus, os nossos relacionamentos com os amigos, com os parentes, com os filhos, ambiente físico, ou um ambiente que seja saudável, contato com a natureza, são coisas que ajudam no autocuidado. E eu trouxe aqui para vocês algumas dicas. Primeiro, relacionamento diário com Deus. Quer ter saúde mental? Quer ter equilíbrio nas suas ações do dia a dia, nas intempéries do dia a dia? Quer ter saber lidar com as coisas que é bem-estar? Você quer ter bem-estar no que a vida traz? Vida devocional, encher-se do Espírito. Quanto mais você lê a palavra, que é verdade, mais os seus pensamentos acabam sendo substituídos por pensamentos mais saudáveis. Quando você acha, gente, eu não vou dar conta, eu estou no meu limite, né? Você vem na tua mente uma palavra que é a verdade, que é: eis que estou convosco todos os dias, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Eis que estou convosco. Não fique ansioso de coisa alguma. Você viu as aves do céu? Eu cuido delas. Que dirá de você? Te amo incondicionalmente. Quer dizer, palavras que trazem a você essa verdade e que substituem os seus pensamentos distorcidos a respeito de tantas coisas. Então, relacionamento diário com Deus, para mim, é top 1 da saúde mental. Top 1 da saúde mental. Autoconhecimento. Por incrível que pareça, tem muita gente que não sabe dizer o que gosta, o que não gosta,
quais são os seus sonhos, onde você quer chegar, quais são os seus limites. Quando a pessoa não tem limite, as pessoas invadem ela, certo? E aí você fica mentalmente azucrinado porque você não soube colocar limite. Porque você não sabe dizer, eu não gosto disso, eu não gosto disso. Ou, gente, isso aqui me faz muito bem, eu amo isso, eu vou fazer. Então, saiba o que você gosta, saiba o que você não gosta, saiba colocar os seus limites para o outro e assim por diante. Rotina. Rotina organiza a nossa mente. Rotina calma. Sabe? Rotina evita que a gente procrastine muitas ações, muitas decisões, muitas necessidades. Então, ter rotina ajuda muito você a manter saúde mental. Sono regular. Sono restaura. Sono restaura hormônio, sono restaura neurônio só é uma vez só, mas sono restaura a gente fisicamente e emocionalmente. Quando a gente tem uma noite de sono bem dormida, a gente consegue pensar muito melhor, a gente consegue ter um nível de tolerância mais alto, a gente consegue fazer esse exercício de pegar cativo o pensamento, certo? Passar ele pelo filtro e trazer alguma coisa mais positiva em relação a isso, certo? Eu estou fazendo uma palestra sobre burnout, e aí eu estava vendo uma psicóloga dizer que a gente acorda com uma dose X de energia, e ao longo do dia a gente vai esgotando essa energia, tomando decisões. Né? Então, a gente decide o que vai vestir, a gente decide se vai tomar banho, se vai lavar o cabelo, se vai secar, a gente decide se vai para a escola às 7, às 8, às 9, a gente decide que lanche vai pôr na lancheira das crianças, a gente decide se vai de carro. A gente vai tomando decisões ao longo. Chega no final do dia, a gente não quer mais tomar decisão nenhuma, a gente já está esgotado, a gente não quer mais saber de nada. Aí a pessoa pergunta: o que nós vamos jantar? Não sei, tanto faz. Você quer assistir esse filme? Ah, não sei também, pode pôr qualquer coisa. A gente não quer mais decidir nada, porque a gente já está esgotado. Então, o sono, ele é restaurador, ele ajuda a gente a repor essa dose de energia para um próximo dia a gente conseguir ser mais proativo e tomar maiores decisões. Exercício físico e alimentação adequada, não vou nem discorrer sobre isso, é básico, certo? Atividades prazerosas, aquilo que te enche o tanque. Porque as coisas que trazem estresse esgotam a gente. O ideal seria a gente fechar a torneira. Eu não quero mais ouvir criança, eu não quero mais trabalhar, eu não quero mais lidar com meu chefe, eu não quero mais falar com minha sogra, eu não quero mais ver a cara de fulano. Quem dera eu pudesse fechar essa torneira e não ter mais estresse para minha mente ficar vazia e feliz. Não é assim que funciona. Já que eu não consigo fechar a torneira do que me desgasta, eu preciso repor as minhas energias com aquilo que eu gosto. Então, se eu ao longo do dia faço várias coisas ou ao longo da semana que me desgastam, eu preciso, para não esgotar meu tanque, eu chegar no limite de ter um esgotamento mental, eu preciso aprender a renovar minhas energias. O que te dá prazer? Ai, Dani, eu gosto de deitar na rede e ler um livro. Vai deitar na rede e ler um livro. Eu gosto de cozinhar, eu gosto de assistir filme, eu gosto de caminhar, eu gosto de passear no shopping. Eu não sei o que te repõe as energias, mas você precisa aprender a encher o seu tanque. Check-up médico regular. Às vezes a pessoa fala, eu estou esgotada, eu estou cansada. Você vai ver a pessoa está com anemia, a pessoa está com deficiência de um monte de vitamina. Então não tem a ver com a vida. Tem a ver com o problema físico dela, hormonal. Está numa fase que seus hormônios estão todos desregulados, o que traz irritabilidade, impaciência, né, tristeza, a pessoa chora por tudo. Aí a gente fala assim, viu? Tá tomando alguma medicação? Tô. Aí você vai olhar a medicação, dá milhões de efeitos colaterais. Fala, pô, é efeito colateral de alguma medicação que você está tomando. Então tem que ter um médico que te acompanhe para saber se está tudo ok com você. Laços de amizade e familiares benéficos. Tenha amigos. Tenha pessoas que te fazem bem. Sai de perto de pessoas que são tóxicas. Dani, mas a pessoa tóxica é meu irmão, é meu primo, é a pessoa que é muito próxima de minha sogra. Então, saiba, aprenda a lidar com essas pessoas de uma forma a impor limites. Né? Doses homeopáticas, não, comigo você não faz assim, não vou comer essa pilha, o que ela fala a gente não escreve, entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas se você puder evitar pessoas tóxicas, tanto melhor. Evite. Controle de estresse.
Minimize atividades que causam estresse. E quando não for possível minimizar essas, mude a sua atitude diante delas. Mude como você encara isso. Mude o que isso vai te trazer de maturidade, o que isso vai te trazer de aprendizagem, o que isso vai te trazer de proximidade, de dependência de Deus e assim por diante. Permita-se relaxar e simplesmente não fazer nada. Ouço muito das pessoas. Se eu sento no sofá para, sei lá, para olhar para a televisão, parece que eu estou pecando, sabe? Parece que eu estou, gente, que vagabunda que eu sou, estou aqui sem fazer nada, com tanta coisa para fazer. A pessoa não se permite descansar. Ela não se permite dizer assim, hoje eu não vou fazer nada, eu não quero fazer nada, eu preciso desse momento. O oposto é perigoso, aquela pessoa que não faz nada nunca. Mas as pessoas que são superativas e que não param quietas um minuto, não se permitem descansar, têm problemas de descontrole e descompensação mental ou psicológica, tá? Isso faz mal para sua mente. Celular, conecta, WhatsApp, Instagram. Gente, o que isso tem feito mal para a saúde mental da gente é, assim, sem precedente. O estrago que as redes sociais estão fazendo para a nossa saúde mental. A gente compara as coisas no Instagram, a gente vive de passar raiva com os outros, por causa do que os outros postam, por causa do que os outros pensam, por causa do que os outros dizem. Aprende a usar as redes sociais de uma forma saudável. Não fica mandando recado pela rede social e nem fica comendo pilha dos outros na rede social, não. Resolva seus problemas na vida real, não na internet necessariamente. Com as pessoas que te amam, com as pessoas que te querem bem. E muitas vezes desconecta, deixa o celular aqui, deixa longe. Se seus filhos estão em casa, se seu marido está aqui, se está tudo ok, se você tem deixa ele ligado para se alguém ligar para você, mas sai do WhatsApp, sai do Instagram, desconecta um pouco sobre isso. E se você se sente bem desconfortável, bem abalada de alguma forma, não hesite em procurar ajuda. Pode ser um aconselhamento, pode ser um discipulado, pode ser um profissional, pode ser uma amiga, pode ser um parente, uma mãe, seu irmão, seu marido. Fala para ele o que está acontecendo com você. Tenta achar alguém que possa te ajudar. Você fala, eu não estou conseguindo sozinha. Eu estou sinceramente desconfortável com várias coisas. Posso conversar com você? Vai, conversa, procura. Não passa por isso sozinho, porque isso é muito. Às vezes a gente vai. É que nem prevenção, sabe? E diagnóstico precoce salva vidas, né? Quanto antes você procurar ajuda, menos você sofre, menos consequências você tem a respeito disso. Menos estresse, menos quebra de relacionamentos, menos, sabe, problemas na sua vida de uma forma geral, certo? Ordem no caos. A nossa mente, ela não para. Os nossos pensamentos, eles vêm e eles são automáticos. A gente passa o tempo todo pensando, é o tempo inteiro pensando. É um caos dentro da nossa cabeça. Só que a gente precisa aprender esse exercício de um pensamento que te transtorna. Você pega, traz ele cativo, você passa ele por um filtro, você testa esse pensamento e então você modifica ele com algo mais saudável e que é verdade. É um exercício de saúde mental. Isso te ajuda na tua vida para tudo, gente. Trate os seus pensamentos como hipótese. Não trata, ele quis me ofender, isso foi para mim, ele tá bravo, ela não gosta de mim, eu sou burra, eu não presto, eu não sei fazer, não vai dar certo. Todo tipo de pensamento que venha na tua cabeça, traz ele cativo e pensa, isso é verdade? O quanto disso é verdade? Entendem o exercício? Isso te ajuda muito, isso te ajuda muito. Amém? Coloque ordem no seu caos fazendo esse exercício aqui. Traz cativo, testa e modifica. Traz cativo, testa e substitui. Amém? Queridas, esse é o desafio que eu tenho para vocês hoje, de a gente tentar buscar dessa forma trazer saúde mental para nós, né? Tentar esse autoconhecimento, esse entendimento e passar isso para o outro, ok?